Então vamos começar a entrevista então. Ô Bagé, como é que tu te tornou jornalista, cara? Tu jogava bola antes, aí não deu certo no futebol, caiu pra jornalista. Como é que foi o teu início, cara? Não, cara, na verdade eu venho de uma família que é do meio do futebol, né? Meu pai jogou bola, meu pai já é falecido, mas meu pai jogou bola nos anos 50. Eu tenho um Aonde, cara? irmão que é... A minha família é toda de Bagé, né? Então, Aham. meu pai jogou futebol lá. Depois eu tenho um irmão que é técnico de futebol, o Ronaldo Rangel, Bagé. Trabalhou no Glória de Vacaria, trabalhou no Náutico um tempo atrás. Eu tenho um sobrinho que é fisiologista hoje da Seleção Paraguai do Cerro Porteño, que é o Bruno, que tem 30 anos. É uma família, sempre foi do meio do futebol. Mas, cara, eu vim de uma família muito pobre. Então, na verdade, eu entro na faculdade com 27 anos já, quando eu consegui pagar minha faculdade, era uma situação bem complicada. Então, mas eu sempre quis trabalhar com jornalismo. Mas, cara, eu entro tarde porque a minha família vem de Bagé, da parte do meu pai. E aí, na época, a gente foi morar na Restinga, na zona sul aqui de Porto Alegre. Opa! Oi, eu moro aqui. Opa, dois? Ah, é? Tu mora na Restinga? Aham. Então, os caras acham que a Restinga é violenta hoje, cara. Hoje a Restinga é um monastério, é tranquilo, perto do que foi na época que a gente veio morar, cara. E aí eu estudei, né? Fiz toda a minha formação em escola pública aí na Restinga. Mas eu sempre quis trabalhar, independentemente da família ter participado com futebol. Eu sempre quis fazer jornalismo esportivo. Tinha outros familiares que tinham trabalhado com rádio no interior. E aí, cara, com 27 anos eu acabo entrando na faculdade. Aí eu já estava começando a estagiar na época na Rádio Guaíba, porque eu sabia que para procurar esse tipo de emprego eu tinha que ter um curso, pelo menos, de rádio, né? Então, antes da faculdade, eu fui fazer o curso de rádio, que era o curso da FEPLAN na época. E quando eu cheguei lá, um dos alunos do curso, foi uma época que era obrigatório fazer aquele curso, e para todo mundo trabalhar em rádio e TV. E aí até o pessoal da RBS, da Record, na época era Rádio Guaíba ainda, né? A Record chegou em 2007. E aí todo mundo tinha que fazer aquele curso. E aí quando eu fui fazer o curso, eu cheguei lá e encontrei um dos alunos, era o Otacílio Gonçalves, que foi técnico de futebol, né? O Chapinha, foi técnico do Inter, do Grêmio. E aí o Otacílio era muito amigo do meu irmão, cara. E aí a gente começou a fazer os trabalhos sempre de entrevista juntos. A resenha de futebol sempre eu fazia junto com ele. E um dia ele falou para mim, cara, quer trabalhar com isso aí? Eu digo, cara, eu tô fazendo curso porque eu quero, no momento que eu procurar emprego, eu quero chegar e já mostrar pros caras que eu tenho curso, né? Eu vou chegar lá, o cara vai dizer, tu tem que fazer um curso de rádio. Então eu já tinha que chegar com esse curso. Cara, aí ele me levou pra Rádio Guaíba. Isso aí devia ser lá por 2003, 2004. E aí, cara, e quando eu cheguei lá não tinha figura do estagiário, entendeu? Sim. Então, na época, o pessoal sabe. Daí eu já cheguei com essa coisa de... O meu irmão estava em alta na época, fazendo muita campanha boa com Glória de Vacaria, então todo mundo estava falando o tempo todo do meu irmão. Então, pô, eu chegava e sempre trazia isso como carteira, né? Pô, meu irmão é técnico de futebol e tal. E como o pessoal gostava do meu irmão, abria um pouco de porta. E aí, cara, só, pode ficar aí, a gente não tem a figura do estagiário. Bom, moral da história. Quando eu estava 2 meses lá, o REC, que na época era o chefe de esportes, chegou para mim e falou, cara, eu quero te contratar, mas eu não tenho vaga. Mas assim que entrar a vaga, eu vou te contratar. Ele me disse isso. E eu trabalhava, né? Eu trabalhava num escritório de contabilidade na época e tal. Eu disse, cara, não quero isso mais para mim. Tô cansado de entrar no escritório 9 da manhã, ficar olhando para uma parede e terminar o dia ali. Eu quero... Cara, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo. Ele disse, mas não é tão fácil assim. Eu disse, não, eu sei que não é fácil, mas eu penso que eu tenho condição e tal, e eu quero trabalhar, cara. Eu vou tentar. Então eu mudei de vida, tu imagina, com mais de 25 anos na época. E aí, cara, quando chegou, acho que depois de uns 7, 8 meses que eu tava lá estagiando, surgiu a vaga. Teve uma mexida lá na Rádio Guaíba e eu fui contratado, cara. Aí eu comecei como produtor, mas aí como eu sempre era um cara de fuçar muito em coisa, eu ia lá e redigia notícia, e mesmo quando ninguém me pedia nada, eu chegava e trazia, mostrava a notícia pros caras, entendeu? E sempre fui de mexer muito na internet e tal. E eu comecei a ganhar espaço, cara. E lá pelas tantas me botaram como repórter de torcida. E, pô, imagina, eu 1,92 m, e sempre fui um cara grande, sempre fui um cara de resenha, criado dentro de vila, não tinha frescura para nada. Então eu me destaquei rápido, entendeu? Porque na época tinha só o Lucianinho na Rádio Gaúcha que fazia essa parada cobertura ali, né, da arquibancada. que fazia a cobertura de torcida.
E eu comecei a brincar com aquilo ali, cara, e fazer brincadeira, e fazer os caras narrar gol, e fazer os caras gritar, como é que vai ser quando sair o gol e tal. E isso começou a dar muito certo, cara. Aí depois, naturalmente, eu comecei a viajar também como repórter, cobrir seleção brasileira, Copa América, Libertadores, aí a coisa foi ficando mais séria, né? Sim. E, cara, e foi dando certo. E aí, depois eu agreguei aí em 2007 a Record comprou a Rádio Guaíba e o Correio do Povo e a TV Guaíba. E aí e eles me deram mais espaço, cara. Porque eu tinha um espaço de carnaval que começou a dar muita audiência, começou a dar muito certo, de transmissão de carnaval no rádio. E, bom, moral da história, deu muito certo. Quando chegou 2013, aí eu tive um problema lá com um diretor lá dentro, por questões do carnaval, né? E porque a Record ela tem uma ideologia religiosa que é evangélica, né? Porque ela pertence à Igreja Universal do Reino de Deus. E eu cobria carnaval, né, cara? E o carnaval, grande parte dos temas do carnaval são temas de matriz de religião africana, né? De batuque, né? Vamos falar um português bem claro. Então tinha ali um conflito, né, de ideologia e tal. Mas deu muito certo a cobertura de carnaval. Bom, aí, cara, numa reunião eu disse alguma coisa com o diretor lá, não gostou muito. E aí, coincidência ou não, depois de um tempo, acho que uns 15 dias, o cara me chamou e tava com a minha demissão pronta, mandou embora. Sabe? Sem muita explicação. Disse que eu ganhava muito. Pô, que bom que fosse verdade dele, né? Então, mas tu não tava esperando. Não, tu não tava esperando. Eu vou dizer assim, ó, eu tinha para mim que eu ia trabalhar minha vida inteira na Rádio Guaíba, cara. Por quê? Porque, cara, eu, modéstia à parte, fazia meu trabalho bem, entendeu? Nunca fui de faltar, nunca fui de me atrasar. Porra, era um cara totalmente dedicado. Se tu chegasse para mim, preciso que tu fique mais 2 horas aí, ficava com o maior prazer, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço. Então, cara, eu faço tudo certo, sabe? Já era um cara conhecido no meio da mídia na época. Dava notícia pra caramba, assim, sem soberba nenhuma. Eu digo, cara, não vou me aposentar aqui, né? Vou fazer minha vida toda aqui na Rádio Guaíba. Cara, eu fiz o setor do Inter e quando eu cheguei do setor, me chamaram, o REC me chamou na sala dele e, cara, tô com a tua rescisão pronta aqui. Eu digo, tá, mas o que eu fiz, né? O pessoal tá com contenção de despesa e tal. Aí eu digo, cara, foi uma surpresa, assim, porque não era tão bom assim o salário para os caras precisarem mandar embora e tal. Mas aí, cara, eu saí de lá, isso em 2013. Aí, naquela tarde mesmo, eu tô conversando com o César Fabres, que trabalha na Rádio Granal, agora de novo, né? O César era meio meu filho, assim, da época lá do carnaval, ainda na Guaíba. Eu sempre puxava o César para trabalhar junto e tal. Cara, e aí ele chegou e disse assim, me chamava de Gordão, né? Gordão, vamos trabalhar na Granal. Eu digo, cara, tem que ver e tal. Bom, moral da história. Aí na época, acho que o Thiago Suman trabalhava lá, falou comigo. A Marjana me ligou, eu fui lá na Grenal. Cara, aí acertei, assim, em 2 dias eu tava trabalhando na Rádio Grenal. Aí, com a ajuda de todo mundo, acho que ninguém faz nada sozinho, mas, cara, eu meti a cara em muita coisa lá. A gente estabeleceu uma programação. Inicialmente eu me botava 10 da manhã, daqui a pouco me botava 12:00, daqui a pouco me botava 4 da tarde. Não, peraí. A rádio é horário, né? Hoje, se a gente ligar 12:03 na Rádio Gaúcha, tem um comentário do Pedro Ernesto, sabe? Se tu ligar 5 da manhã na Rádio Bandeirantes, tu tem o Rogério Mendelski, né? Às 6 da manhã, que ele tá começando agora e tal. Mas, cara, e aí deu muito certo, cara. Aí depois o falecido Vidarte fazia o começo da manhã, das 7 às 9. Eu chegava das 9 às 11 com o Futebol Alegria do Povo, que deu muito certo. Depois a gente ia com um debate até 1 da tarde. Aí deu muito certo, a Rádio Granal virou 2º lugar no Ibope na época, né? A Rádio Gaúcha chegou a botar um programa que hoje tem com o Rafael Colli, da meia-noite às 3, baseado na programação da Granal, que era uma programação 24 horas. Cara, começou a dar muito certo, começou a dar muita audiência, e aí veio a parada do WhatsApp, e aí explodiu de verdade, assim. A gente colocava áudio de WhatsApp sem filtro, sabe? Jogava direto no ar, e deu muito certo. Foi o início? Foi o início da Grenal? Bem o início mesmo? Não, cara, eu cheguei um pouquinho depois, que a Grenal começou como Rádio Jornal Sul, né? Aí, depois de um tempo, ela virou Grenal. Eu cheguei um pouco depois, assim. Eu acho que estava quase chegando a 1 ano, eu acho, de Grenal, quando eu entrei. E aí o Haroldo já estava lá. Aí, por exemplo, o Rafael Serra foi demitido da Gaúcha, eu puxei o Serra. Aí eu puxei o Dalpisol da Guaíba, puxei o Belk da Guaíba, puxei o Bel Marchiori, puxei o Kenny, sabe? A gente foi trazendo todo mundo que estava no mercado e que era de experiência para dar uma fortalecida. E aí, cara, 2017, aí eu recebi a proposta da Bandeirantes.
E aí eu fui para a Band e hoje eu faço lá o Donos da Bola, que é do 12h30 a 1h30 na TV. Depois das 4 às 6 eu faço Esporte Notícia, que é um programa de rádio, junto com o Sérgio Boas. E aí eu tô lá, tô na Bandeirantes, sendo comentarista, debatedor da TV e apresentador. Mas, cara, tu sabe que eu tenho uma observação para fazer sobre a Grenal, que é o seguinte, cara. Eu sou do interior também, eu sou de Pelotas. Sou torcedor chavante e fanático. E o seguinte, cara, a Grenal dá mais espaço pro time do interior do que a Gaúcha, cara. Porque na Gaúcha parece que só existe dupla Grenal, cara. Cara, sabe que eu vou dizer assim, ó. O próprio programa do Colin, de madrugada, da meia-noite às 3, ele entrevista muita gente do interior, cara. Ele tem muita gente do interior. Se tu pegar hoje, por exemplo, a Bandeirantes, um dos debatedores da Bandeirantes é o Vinícius Sinotti, que é de Pelotas. Ele foi diretor, né? Foi diretor do Brasil até. Então, mas assim, cara, eu vou te dar assim, ó, por mais que se queira colocar, se tem uma cobrança muito grande para que cada vez mais aqui em Porto Alegre se faça o noticiário da dupla Grenal. Sempre teve uma cobrança muito maior, por quê? Porque tu tem mais ouvintes que são de Porto Alegre. Então, tu tem uma cobrança muito maior, uma necessidade muito maior dessa informação. E querendo ou não, tu tem, por exemplo, o próprio Pelotas. Pelotas tem um rádio forte pra caramba, tem muita imprensa cobrindo. Se tu pegar a própria minha cidade, Bagé, os times estão lá na terceira divisão do Gauchão, mas tem uma imprensa forte. Rio Grande tem uma imprensa forte. Então, com o tempo, eu te entendo. O cara é do interior, ele está em Porto Alegre, mas a imprensa local das cidades, eu estou te falando de cidades que é muito forte. Né? Tu pega Bento, também tem um rádio forte. Caxias tem um rádio muito forte. Então, com isso, mais ou menos foram separando as sedes, né? E aí, naturalmente, Porto Alegre, região metropolitana, a cobrança é muito maior por informação da dupla. E aí, naturalmente, até o mercado publicitário, para Porto Alegre, é muito mais fácil tu vender um boletim que tu vai falar da dupla do que tu vender um boletim que tu vai falar do futebol do interior. Isso tu consegue vender muito mais na sede do interior. Eu penso que foi mais ou menos essa separação que teve, né? Nando? Ô, Bagé, deixa eu te perguntar, cara. Como tu tem paciência com o Baldasso, cara? Cara, eu sou colorado e quando eu vejo a notificação do vídeo, lá vem. Já penso, lá vem, cara. Como consegue ter paciência com esse cara, velho? Faz que nem eu, não aperta a notificação do vídeo dele. Não, mas, cara, o Baldasso, eu costumo dizer, eu me dou muito bem com o Baldasso, porque, eu dividi setor com o Baldasso na época que ele era repórter ainda. O Baldasso é um baita de um comunicador, cara. Acho que o primeiro ponto é esse. Ele comunica muito bem, vivo dizendo isso para ele. E o Baldasso tomou um partido. Outro dia a gente até fez uma entrevista lá no meu canal do YouTube, mas ele deixou claro, Bagé, eu sou jornalista, mas hoje eu não sou imprensa. Hoje eu sou um torcedor identificado e até bem pouco tempo atrás, inclusive, ele trabalhava no Inter, né? Então, naturalmente, eu, por exemplo, aí, sei lá, cara, uns 4 meses atrás, 3, 4 meses atrás, um pouco antes da pandemia, eu resolvi assumir que eu sou torcedor do Grêmio, entendeu? Mas eu não virei um assessor de imprensa do Grêmio. Eu elogio o Grêmio. O meu YouTube, eu coloco muito mais coisas do Grêmio, porque o meu público do YouTube, ele me deixou muito claro que ele queria, a partir do momento que eu me identifiquei como gremista, ele queria que eu falasse do Grêmio no YouTube. Então, meu YouTube, eu falo praticamente do Grêmio. Só que o meu YouTube, cara, se tu colocar lá, por exemplo, o Renato é meu ídolo de infância. Eu desço a lenha toda hora no Renato, porque é o que eu acho. Se eu achar que eu tenho que elogiar, eu vou elogiar. Eu não tenho, por exemplo, na TV, que eu falo muito dos dois, que eu continuo comentando o jogo no rádio também dos dois, cara, eu valorizo muito a minha profissão, mas é uma escolha minha. Eu poderia fazer o que o Baldasso faz, por exemplo. Confesso para vocês, eu estaria ganhando mais dinheiro com o YouTube do que eu ganho hoje. Muito mais, porque eu ia ter um nicho de uma quantidade maior, porque tem muito torcedor que não quer ouvir tu criticando o clube. Ele quer ouvir tu elogiando. Mas, cara, eu não tô criticando quem faz. Eu não me sinto à vontade ainda para fazer. Pode ser um dia que eu acorde e, tipo, cara, eu vou mudar. Hoje eu vou achar tudo bonito que acontece no Grêmio, não vou criticar. Pode ser que um dia aconteça isso. Até agora, eu não me sinto à vontade, entendeu? Então, eu prefiro, cara, eu ainda prefiro ser a minha linha de resenha. Se eu tiver que criticar, eu critico. Se eu tiver que elogiar, mas baseado naquelas coisas que eu acredito, cara. Beleza.
Michel. Como é que tu lida com o torcedor chato? Eu acho que cada vez mais as rádios estão querendo a interatividade, né? Tu citou lá o WhatsApp da Rádio Grenal, que parece a mais acessível, né? E como é que é isso ali na prática? Aquele torcedor, tu chega a se irritar alguma hora ou perder a paciência? Cara, eu já me irritei, entendeu? Aí eu colocava uma prática assim, às vezes eu ia lá, eu pegava todo domingo, final do domingo, eu criava uma treta no Twitter. Eu ia lá, dava uma opinião que era forte e tal, e os caras começavam, e eu começava a ir pra resenha com os caras. Só que assim, cara, eu aceito tudo, entendeu? Desde que não seja com má educação. Então o cara lá, porque a tua mãe é isso, brother, aí eu não tenho conversa, eu vou lá. Eu tenho quase 4 mil bloqueados no Twitter. Não sou o Mauro César, que tem lá quase 200 mil, né? Mas ele tem muito mais seguidores do que eu. Mas, cara, é o líder dos bloqueados. E aí eu encontro... Eu sou muito resenha, cara. Hoje ainda eu fui levar meu carro para uma revisão, e aí eu tô ali tomando um café, esperando e tal. E aí o pessoal mesmo, um vendedor, começou a conversar, a gente foi para resenha, começou a falar de futebol. Cara, eu não tenho frescura. Quando eu comecei a trabalhar com mídia, o que eu mais queria era ser reconhecido, ter o meu trabalho reconhecido. Hoje eu tenho. Então, brother, eu não posso achar ruim ter que falar de futebol com o cara, responder o cara. Às vezes eu respondo no direct do Instagram, o cara assim, não acredito que tu respondeu. Cara, eu sou igual tu, cara. A diferença é que tu desempenha uma outra função e eu desempenho uma função que lida com TV e com rádio. Mas nós somos iguais. Eu não consigo responder todo mundo, porque eu tenho uma quantidade grande de pessoas que vão ali e tal. Às vezes o cara quer que tu dê uma resposta um pouco mais forte para o cara pegar um print e jogar na internet. Então eu tenho alguns cuidados assim. Mas, cara, o torcedor chato, ou tem muita gente que deve me achar chato também, entendeu? É uma questão de ponto de vista. Eu não aceito uma educação, assim, entendeu? E quando eu resolvi assumir que eu sou gremista, cara, a quantidade de recados que eu recebi de torcedor do Inter, entendeu? Dizer, Bagé, não interessa o teu time, o importante é o trabalho que tu faz. Até hoje eu tenho no meu YouTube ali, muita gente que deixa lá, Bagé, eu sou colorado, mas seguinte, eu tô inscrito porque eu gosto do conteúdo que tu gera e não sei o quê. Então, cara, eu sou muito transparente pra isso, velho. Na boa, eu não esquento a cabeça, eu já esquentei. Aí eu olhava lá, o cara começava a encher meu saco, daqui a pouco eu olhava, o cara não tinha muitos seguidores, entendeu? O cara tava criando uma treta comigo pra ele fazer uma treta e daqui a pouco, em cima da minha resposta, até aumentar uma quantidade de seguidores dele. Né? Porque ele, tô brigando com o cara da mídia e tal. Mas, cara, eu sou muito tranquilo pra isso, velho. Em primeiro lugar, assim, eu não me acho diferente de ninguém. Eu apenas ocupei um espaço de mídia porque eu trabalho com produto mídia. Mas, cara, é muito tranquilo, assim. Mas tem o cara chato, mas aí tu tem que saber filtrar, cara. Tu não pode responder tudo, eu não respondo tudo. Tem épocas, dependendo do que eu postar lá. Hoje eu nem tô muito ativo no Twitter, eu só divulgo lá as coisas da rádio, as coisas da TV. Eu sou mais ativo no Instagram e no Facebook, assim, agora no YouTube. Mas sempre vai ter, cara. Mas eu sou muito transparente. A minha decisão de tornar público que eu sou torcedor do Grêmio é para não ouvir mais assim, tá falando isso aí porque é colorado. Isso eu não ouço mais, o cara sabe que eu sou gremista. Tu comentou que na Rádio Grenal lá tu ajudou a participar e tu disse também que tu gosta disso, de estar fazendo uma coisa, mas tá cuidando o inteiro também. Como é que é a diferença da Bandeirantes para a Rádio Grenal nesses termos? Assim, é muita diferença nos bastidores ali, no que tu vai fazer? Tem muita diferença. É porque, cara, a Rádio Grenal, não sei se ela tá com 5 ou 6 anos agora, entendeu? Então, a Rádio Grenal eu participei de praticamente assim, a Rádio Grenal eu não peguei quando nasceu, mas peguei a criança que estava engatinhando antes de aprender a falar e caminhar. Então eu participei de muita coisa, a gente metia a mão em muita coisa. A final da Copa do Brasil de 2016, eu e o Matheus Dávila, nós ficamos 17 horas no ar. Tiramos 1 hora para almoçar, 16 horas nós fizemos a cobertura o tempo inteiro, cara, foi uma cobertura incrível. Quando terminou, nós não tínhamos mais voz, entendeu? A gente entrevistou todo mundo que podia entrevistar. Era o primeiro título do Grêmio depois de 15 anos, título importante. Era o primeiro título que a Rádio Grenal estava cobrindo. Era o primeiro título da Arena. Então tinha um monte de coisa envolvida ali. Então eu nunca me preocupei com essa situação. Só que a Bandeirantes ela é de uma cadeia nacional. Então tem espaço nacional, tem coisas que tu produz que vai entrar em São Paulo, que vai entrar no Rio, que vai entrar em outros estados. Então a Bandeirantes, ela já é uma empresa mais madura. Ela é uma empresa com mais funcionários, com mais colaboradores, com mais chefias, né? Eu tinha várias coisas. Eu sabia, por exemplo, assim, se eu chegasse e perguntasse, Margiana, posso fazer isso? E ela autorizasse, eu ia embora.
Hoje, na Bandeirantes, eu não basta eu perguntar para uma pessoa. Eu tenho que perguntar para essa pessoa, que vai perguntar para outra pessoa, que tu vai montar um projeto, que pode ser aprovado. É o departamento do Veja Bem, né? Cara, mas eu digo assim, é pelo tamanho, entendeu? Tu tem a Bandeirantes, ela tá sob um guarda-chuva nacional, então é Sim. totalmente diferente. A Grenal estava dentro de um guarda-chuva local, que era da Rede Pampa. Então era uma coisa, eram departamentos com menos pessoas para que tu pudesse consultar. O Meneghetti, que é o meu chefe, que é o diretor-geral da Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, é um cara muito tranquilo, meu, que aceita o tempo inteiro. Chega lá, ô Meneghetti, preciso 5 minutos de falar contigo. Se ele puder te atender, ele vai te atender. Então não é que seja uma intransigência, mas é que é uma coisa maior. Eu saio da Grenal, que eu tinha um estúdio, que na época era o estúdio antigo ainda, que era praticamente o espaço só da mesa e das cadeiras, cara. Aí eu chego na Bandeirantes com um prédio de 4 andares, com 2 estúdios gigantescos de TV. Então, essa estrutura que vem do nacional, ela exige um pouco mais de pessoas e até um certo cuidado. E aí tu vai ficando velho, tu vai dando uma segurada na língua também, porque eu sempre fui de falar o que eu penso, né? Então agora eu tô um pouco mais tranquilo. Uma coisa, esse ano o Donos da Bola ele teve uma reestruturação, né? Ele teve uma modificação ali, o Baldasso voltou, o JB e tudo mais. Como é que tá sendo aí essa nova fase do Donos da Bola? Cara, eu gostei muito, assim, eu não vou entrar no mérito, entendeu? Se antes era ruim ou não era ruim. Em 2017, quando eu fui para a Bandeirantes, o Donos da Bola era assim. Ele era um debate comandado pelo Meneghetti. Depois o Meneghetti sai, vai trabalhar em São Paulo, ele fica durante 2 anos no interior de São Paulo, e aí a estrutura toda do Donos mudou. O Donos foi feito tipo uma revista, que era a Cris Bart que apresentava, com o Caco da Mota. Sim. Então tinha participações de comentaristas. Eu tinha um quadro lá dentro que era a Prancheta do Bagé, que eu falava sobre questão tática. Tinha um DJ. Então virou uma revista. Era uma coisa mais solta e sem debate. Chegava, dava uma opinião de 30 segundos e saía. Cara, eu confesso que assim, ó, eu gosto muito do debate. E o gaúcho gosta de debate. Eu tenho essa visão. O que deu certo sempre no Rio Grande do Sul, em termos esportivos, foi debate. Foi o cara dizendo uma coisa, o outro contrapondo, daqui a pouco o cara tirando um sarro, o outro sendo inteligente. A gente sabe, aquele gato e rato. E isso voltou com a chegada, com essa volta do Meneghetti. O que eu posso dizer para vocês é que os números que a gente tem de audiência são muito bons. Tanto no YouTube, sabe? A gente põe ali, cara, 2.000, 3.000 pessoas constantes. Então, isso no YouTube. Os números da TV são muito bons. A gente tem um acompanhamento o tempo inteiro. E aí, cara, é debate. Então, por mais que daqui a pouco o cara não goste do Baldasso, mas o Baldasso vai lá, incendeia, daqui a pouco o JB traz uma informação, o César diz alguma coisa, o Meneghetti nos deixa muito à vontade, então a gente discorda do Meneghetti, dá porrada no Meneghetti, zoa o Meneghetti quando tem que zoar, e cara, a gente tem uma relação muito boa, porque o debate, para funcionar, ele tem que ser no ar. Briga no ar, mas terminou o ar, tu tem que tomar o café junto com o cara, tu tem que respeitar o teu colega. E a gente tem isso. E eu vou dizer assim, ó, a gente tem notado muita repercussão dos dois lados, de Inter e Grêmio, de notas oficiais que foram feitas depois de alguns assuntos que a gente tratou diretamente. E a gente é duro ali, cara, quando tem que ser, mas a repercussão tem sido muito boa. Quando tu tava na arquibancada lá como repórter, cara, tu ia muito pro interior ou era mais aqui na capital? Não, fiz todo o interior. Campeonato Gaúcho, fiz todo o interior. Todo interior. E tu tem alguma história assim inusitada, assim, que quando tu tava na arquibancada ali, alguma coisa no interior que tu viu, assim, que te marcou? Sabe que o futebol do interior, tu é do interior, tu sabe, né, meu? O futebol do interior é um futebol à parte, né, cara? Cara, tem várias, cara. E tem muita coisa. Teve... Uma vez a gente estava em Bagé, no último jogo que o meu time lá em Bagé é o Guarani, né? Aí o Guarani tomou 6-0 do Inter, cara. Aquele Inter do Fernandão, do Abel, o Inter campeão da Libertadores. E até no dia o Fernandão viajou para Bagé, mas não conseguiu jogar, teve uma indisposição estomacal. Aliás, o Fernandão é um dos melhores seres humanos que eu conheci na vida, assim, principalmente no meio do futebol, disparado o melhor. E aí, cara, terminou o jogo e o vestiário não tinha estrutura para entrevista. E a gente está entrevistando o Abel perto da tela. E um torcedor do Guarani foi para lá e começou: pô, Abel, seu isso, Abel, seu aquilo, Abel, vai tomar aqui, Abel, vai tomar lá. Cara, e a gente entrevistando o Abel. Lá pelas tantas, o Abel não se aguentou. Tirou os microfones e foi na direção do cara. Pô, seu filho disso, seu filho daquilo, você me respeita. Meu,
O cara regalou os olhos e parou. O cara não esperava a reação do Abel, sabe? Foi muito engraçado, cara. Que a gente dizia pra ele, pô, fala pro Abel agora aí. E tem uma história, cara, muito engraçada que foi um susto que eu tomei em 2007. Eu tava no Bento Freitas, fazendo Brasil e Caxias, final da Copa RS 2007. Cara, deu um tumulto, uma brigalhada dentro da arquibancada. E aí eu tava pela Rádio Guaíba e tinha um narrador lá chamado Geraldo Andrade. E eu tava repórter de campo, na época o repórter podia entrar no campo e tal. Sim. E aí o Geraldo pega e disse assim, porra, no gramado, o repórter Alex Bagé, o que tá acontecendo? E, cara, eu peguei o microfone e saí correndo na direção. Vinham três policiais militares, um senhor com um menino no colo, um menino de uns 2 anos. Só que esse senhor, cara, tinha um sinal no meio da testa. Cara, juro pra você, assim, parecia uma bola de beisebol, era muito grande. E aí eu digo, pô, ele tá machucado, né? E aí eu cheguei correndo e tal, e fui narrando o lance, fui relatando. Pô, Geraldo, tô chegando aqui, vamos saber o que aconteceu. Ah, Geraldo, tem um senhor que tá com um machucado muito feio na testa, ele tá com uma criança no colo, e ele foi atingido, que é muito feio. E fui relatando, cara, e dando todos os adjetivos possíveis do machucado desse senhor. E aí eu cheguei perto assim, pô, tudo bem com o senhor? O que tá acontecendo? Pô, tô vendo que o senhor tá aí pela Brigada Militar, com a criança, tá tudo bem com o senhor? Não, tá tudo bem, quero agradecer, pô, a Brigada me tratou muito bem, ajudaram eu tirar o meu filho dali, porque tava tendo bomba de efeito moral e tal. Eu digo, tá, mas o que aconteceu com o senhor? Tô vendo que o senhor tá machucado. Ó, Geraldo, só pra ter uma noção, Geraldo, o ferimento é do tamanho de uma bola de beisebol, no meio da testa, em cima dos olhos, é um ferimento muito feio. O senhor caiu, o senhor foi agredido, o que aconteceu? Aí ele olhou assim, não, meu filho, isso aqui é de nascença, eu nasci assim. Cara, eu não sabia. Vermelhou. Eu juro pra vocês. Ali Cara, e ao vivo, cara. E aí o Geraldo começou a rir, sabe? Que eu notei que o Geraldo escapou assim a risada. E aí eu não falei mais nada e o Geraldo não conseguia falar porque ele tava rindo. Cara, aí entrou o comentarista e tentou disfarçar, conversa. Eu não sabia o que falar, cara. E na época não tinha WhatsApp. E os meus amigos começaram a mandar SMS, cara. Cara, o que aconteceu aí e tal? Foi muito engraçado. Que o rádio é ao vivo, né, cara? Foi muito engraçado. Muito engraçado. Michel. Dupla Grenal, Bagé. Quando tu diz que depois que tu assumiu o Grêmio em março, não deu para te sentir tanto ainda, né? Assim, não. Digamos que na prática, né? Porque parou tudo. O que tu acha que os jornalistas agora, tu acha que é uma tendência eles começarem a lhe dizer quais são os seus times? Tu acha que é uma evolução? Porque eu particularmente acho melhor. Eu acho que dá até mais credibilidade, mas é a opinião pessoal, né? E depois, já entrando agora na dupla Grenal, o que tu acha? O D'Alessandro já terminou o futebol ou vai dar mais alguma coisa agora, mesmo pós-coronavírus? Primeiro que a questão de assumir time, eu acho que tem que ser muito pessoal de cada um. Teve uma época que, se vocês me perguntassem aí, uns 2 anos atrás, eu diria para vocês o seguinte, olha, eu não me sentia à vontade ainda de assumir. Era a opinião que eu tinha, 2 anos aí. Eu não criticava ninguém, eu só dizia, cara, se um dia eu me sentia à vontade, porque eu nunca me imaginei fazendo esse papel do torcedor que só zoa o Internacional, que só acha tudo ruim do Inter e acha tudo bonito do Grêmio. Eu nunca imaginei sendo esse cara. Então eu nunca levei. E acho que não pode ser um modismo. Penso que não pode ser modismo. Eu penso que seja uma coisa que tem que ser natural. Cara, o teu trabalho, tu precisa atingir um reconhecimento. Eu penso que seja um básico. Eu lembro que um dia eu estava no Rio de Janeiro, acho que 1 ano atrás. Eu digo, tô no Rio de Janeiro. Vai ficar até quando aqui? Não, vou ficar 10 dias, sou de férias aqui. Pô, pode vir quinta-feira aqui, me convidaram para ir quinta-feira lá. Eu imaginei, cara, que eu ia fazer 5 minutos. Eu fiquei 3 horas na bancada do Expediente Futebol. E eu só fiquei porque os caras reconheciam meu trabalho. Então, isso é o pagamento da tua profissão, entendeu? Independentemente se tu é gremista, se tu é colorado, se tu não assumiu o time, mas tu tem que ter uma postura que as pessoas queiram dividir as coisas contigo. Eu penso que esse é o fundamental. Tá virando meio que um modismo. O cara tá se assumindo porque ele sabe que é engraçadinho. Aí o Inter perdeu, ele vai lá e faz uma corneta no Twitter. O Grêmio perdeu, ele vai lá e faz uma... Cara, eu não me vejo fazendo isso. Até porque, poxa, eu tenho 44 anos. Eu tenho uma neta já de 1 ano e meio. Então, eu tenho pessoas que estão na minha volta que eu penso que não me permite fazer isso. Eu tenho que ter um respeito. Mas esse é o meu pensamento. O D'Alessandro, cara... O D'Alessandro tem uma situação muito cômoda no Rio Grande do Sul, porque o D'Alessandro é ídolo atualmente maior do Internacional. Eu penso que ele seja um cara ainda importante para o Inter.
Eu só não vejo ele sendo mais um protagonista. Eu vejo ele sendo um cara para entrar num segundo tempo. E se ele não for protagonista, ele não pode ser pago e tratado como protagonista. É isso que eu discordo, entendeu? Tá Eu lembro que quando né? o Índio tava... Aí que tá. O Índio, quando estava encerrando carreira, o Fernando Carvalho renovava, vou renovar por mais 6 meses pelos serviços prestados. Cara, os serviços prestados dele, ele ganha todo mês o salário em dia. Tu tem que renovar com o cara se ele for útil. Se o D'Alessandro ainda for útil para mais um ano, e eu penso que ele seja, que renove. Mas eu acredito que ele tem que ser um cara coadjuvante, ele não é mais protagonista. Cara, vamos sair um pouquinho do futebol, cara, e vamos pro samba, cara. Fiquei sabendo que tu foi até dirigente aqui do Estado Maior, né, cara? Como é que é essa tua relação com o carnaval, cara? Cara, o carnaval salvou minha vida, eu costumo dizer isso. Eu venho morar na Restinga muito, muito novo. E, cara, a Restinga era muito mais violenta do que é hoje, naquela época, sabe? Com questão de drogadição, Cara, era muito difícil tu dar certo na Restinga. Porque tu tinha só mau exemplo. E eu tinha 2 possibilidades de bom exemplo. O futebol da várzea, né? Que eu sempre gostei. E o carnaval, cara. E aí eu sempre fui percussionista, sempre gostei. E aí eu comecei a desfilar na Restinga, e para fazer parte do grupo show, viajar com a Restinga, desfilar na Restinga, tu tinha que estar estudando, cara. E isso eu achava fantástico, porque é uma coisa que muita gente não fala do carnaval. Pensa que o carnaval é bagunça, que o carnaval é só coisa que não presta. Não, o carnaval é cultura, o carnaval educa, o carnaval salva. No meu caso foi assim. E aí, cara, depois eu toquei minha vida, né? Casei, saí da Restinga, fui estudar, virei a vida completamente do que eu era naquele momento. E eu sempre tive essa gratidão pela escola de samba, sabe? Pô, a escola de samba evitou que... Por exemplo, hoje, minha mãe mora na Restinga ainda, e eu vou visitar minha mãe sempre, no final de semana. E, cara, quando eu chego lá, vem a rapaziada conversar. Porra, Bagé, o pessoal tá sempre vendo aí. E, cara, eu tenho um amigo que morreu, eu tenho um amigo que foi assassinado, eu tenho um amigo que matou, eu tenho um amigo que tá preso, eu tenho um amigo que traficou. E eu tenho um amigo que trabalhou, estudou e mudou de vida, cara. Então, eu valorizo esse tipo de coisa. E o que me ajudou nesse tipo de coisa foi a Restinga, no Estado Maior. E aí, depois de muito tempo, eu tive um programa de carnaval na Guaíba, que deu muito certo, na Record. E aí eu fui convidado para fazer parte de um projeto lá, e deu muito certo. A gente foi campeão várias vezes do carnaval. Eu faço parte de um grupo de compositores, né? Eu já tive samba no Bambas da Orgia, aqui em Porto Alegre, na Academia de Samba Praiana, na Academia de Gravataí. Eu tive samba na Alegria Zona Sul, que é uma escola do Grupo de Acesso no Rio. Eu tive samba na Peruche, que é do Grupo Especial de São Paulo. Eu tive samba na Leandro de Itaquera, que é do Grupo de Acesso de São Paulo. E sem contar os outros sambas que eu disputei e não ganhei. Mas esses são os sambas que eu ganhei. Então, eu sou compositor. Eu tenho música hoje com produtoras gigantes aí, que a qualquer momento pode entrar num CD do Belo, do Péricles, do Sorriso Maroto. Eu sempre fui um cara que produzi muito. E Continuo. Tem uma música hoje que está aí com 15 produtoras, que a gente não vê a hora que alguém grave para entrar um dinheiro na conta, né? Mas deve acontecer, mais um ano aí deve acontecer. Então eu sempre produzi muito, cara, e o carnaval ele entrou na minha vida dessa maneira. Então quando eu voltei para a Restinga como diretor, eu pude fazer coisas que lá atrás outras pessoas tinham feito comigo, sabe? De ajudar, de ver o que era legal, e daqui a pouco de tu indicar uma vida melhor para uma determinada pessoa. E, cara, foi muito maneiro. A minha relação com o carnaval é essa, uma relação muito direta de um cara que tem muita gratidão, assim, eu tenho muita gratidão pela maneira que eu fui acolhido na Restinga, que tinha alguém me dizendo que eu tinha que estudar, que eu podia melhorar de vida. Então, na verdade, o meu retorno... Tu estudou onde lá, cara? Onde eu estudei? Cara, eu estudei no José do Patrocínio, que é um colégio estadual que tem dentro da Restinga Velha. Sim. Depois eu estudei e terminei meu primeiro grau numa escola municipal que tem lá no Barro Vermelho, que é onde mora minha mãe, onde eu Lidovino? Que é Lidovino Fanton. É aqui perto da minha casa. Estudei ali. Terminei o primeiro grau ali. Eu morava ali abaixo da sede ali do Barro Vermelho. Minha mãe mora ali até hoje. E aí depois, cara, aí o segundo grau eu fui fazer no Hildo Meneghetti, que ficava na Restinga Nova, que na época era o único colégio que tinha segundo grau, né? Todos nós aqui somos filhos do Hildo, então. Eu não sei como é que tá hoje, mas naquela época era o único colégio que tinha segundo grau, né? Na Restinga. Foi isso, cara. E depois faculdade foi no IPA. Aí fiz jornalismo no IPA. Rafael, a última pro Bagé aí, cara.
Bagé, tem algum objetivo ainda que tu não alcançou e deseja alcançar no futuro, como radialista, seja na vida profissional, pessoal, enfim? Acho que sempre tem, cara. Eu, por exemplo, hoje eu sou presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, né, da ASEG. Já estou no meu segundo mandato, termina a final do ano que vem. E isso é uma honra, porque foram poucas pessoas ao longo de 75 anos da ASEG que foram presidentes. Eu fiz um trabalho lá de recuperação da entidade, porque teve um presidente que passou lá, que se atrapalhou com as finanças e tal. Então tive que mudar estatuto para proteger a entidade, uma série de coisas, pagar muita conta, aumentar patrocínios. Então foi um trabalho bastante complicado. Esse trabalho que eu fiz, ele me deu a possibilidade de ser indicado para ser vice-presidente, o primeiro vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Brasileiros. Então eu sou presidente aqui da Associação do Rio Grande do Sul e sou o primeiro vice-presidente da Associação Nacional. Então, uma coisa também que dá uma honra muito grande, que dá um trabalho muito grande e tal. E, cara, eu tenho vontade ainda no rádio de narrar. Eu já falei isso, já manifestei nas minhas redes sociais, já falei para o Meneghetti. Acredito que seja muito difícil, eu penso que narrar não é técnica, eu penso que narrar seja dom, mas a narração mudou. Ela não é mais aquela máquina de narrar que era o Haroldo de Souza, que o próprio Pedro Ernesto, que o Pedro Carneiro Pereira, que o Armindo Antônio Ranzolin, que para mim foi o maior de todos, que o Marco Antônio Pereira, que hoje está na Bandeirantes, que o Marcos Couto, que está na Bandeirantes, o Sérgio Boassi, eles são caras que, na minha opinião, eles têm o dom. Eu me sinto eternamente repórter. Eu gosto de procurar notícia, eu gosto de dar notícia, mas eu tenho esse desafio, assim. Eu quero me propor esse desafio de narrar. E, cara, no mais, assim, acho que o objetivo tu tem que ter sempre, entendeu? Tem que... Cara, eu faço muita coisa ao longo do dia. Eu sou sócio numa loja de móveis planejados sob medida lá no DC Shopping, então eu tenho que cuidar de funcionário, eu tenho que cuidar de venda, eu tenho que cuidar de produto, eu tenho que cuidar de preço, eu tenho que pagar a conta, tenho que fazer entrar dinheiro. Eu tenho as minhas redes sociais que eu tenho que cuidar, principalmente o YouTube, que pelo menos 2 vezes por dia eu estou gerando conteúdo, e aí tu tem que ter cuidado com a vinheta legal, tu tem que ter cuidado com uma produção, então isso leva tempo. Eu faço TV, faço rádio na Bandeirantes. Eu agora, depois de terminar a conversa com vocês, eu ainda vou finalizar uma música com um amigo aí, que a gente está finalizando uma música também para entregar lá para uma galera do Rio. Esse ano eu participei só de um festival, início desse ano, que ainda foi na Restinga, né, um pouco antes do Carnaval. Mas, cara, eu me dedico a muito... Eu estou sempre produzindo, compondo alguma coisa. Mas, cara, eu não estabeleço plano, assim. Eu peço, cara, que eu possa ter saúde para estar no lado da minha mulher, das minhas filhas, da minha neta, que agora é a grande preocupação que eu tenho, que mora longe, que mora em Floripa. Então, cara, eu acho que o objetivo é assim, cara. Eu quero trabalhar até ficar velho, velho. Eu não consigo me imaginar parado, assim. Acho que a gente vive uma outra época aí, que se ela for bem feita, ela pode ser até um pouco mais fácil. Porque o YouTube, a rede social, hoje qualquer um de vocês cria uma página no Facebook, cria um perfil no Twitter, cria um perfil no Instagram, cria uma página no YouTube. Cara, se o trabalho for bom, ele vai render, velho. Ele pode demorar, ele vai demorar daqui a pouco para que as pessoas conheçam vocês, mas o teu trabalho sendo bem feito, não tem erro. Ele vai frutificar, isso vale para tudo, não é papo de coach, entendeu? A gente tem muita gente fazendo mídia, a gente tem muita galera aí fazendo futebol, mas nem todo mundo tá fazendo bem, entendeu? Todo mundo faz, mas nem todo mundo faz bem. Quem entender a maneira de linguagem, saber o que é o público que tu precisa atingir, o que ele ouvir, o que ele quer ouvir. Toda vez que eu fiz rádio, eu sempre ia fazer rádio e eu tinha certeza que eu tava falando para 1 milhão de pessoas. Eu ouvi isso uma vez do Flávio Caras Gomes. Disse assim, ó, toda vez que tu abrir o microfone, tem que abrir o microfone tendo certeza que pelo menos 1 milhão de pessoas está te ouvindo. Porque se não tiver te ouvindo 1 milhão de pessoas, se tiver te ouvindo uma pessoa, aquela pessoa vai ficar com uma boa impressão de ti. E se tiver ouvindo 1 milhão de pessoas, melhor ainda, porque vai aumentar mais. É difícil colocar isso dentro da cabeça, entendeu? E o comunicador precisa ser um palhaço, cara. Tu pinta o rosto e tu tem que fazer rir. Não interessa o que está acontecendo. A minha mãe tem 72 anos. Há uns 4 anos atrás, a minha mãe teve um aneurisma cerebral violento, hemorrágico. Graças a Deus, ela se recuperou 99%. E a minha mãe teve 7 dias que ela ficou muito mal, cara. E era o meu auge lá da Grenal. E o meu programa, o Futebol Alegria do Povo, cara, era um programa de jogar pra cima. Era um programa, eu sempre dava alguma sacada legal, contava uma piada no ar, que depois eu comecei a fazer também stand-up e tal. Então, eu sempre fazia uma brincada legal com aquilo. E, cara, minha mãe tava morrendo.
O médico chegava e dizia assim, ó, deixa o celular ligado, por qualquer hora a gente pode ligar para ti. E graças a Deus depois se recuperou. Mas tu imagina o que é tu entrar no ar dessa maneira e tu tendo que fazer rir, cara. E tu precisa fazer rir. Porque se eu estiver comunicando, eu não posso ser ranzinza com vocês, cara. O comunicador, ele precisa vender uma coisa legal. Ele precisa vender uma coisa, ele tem que ser um ator, mas um ator para cima. Entendeu? Porque a pessoa é igual o cara assim, o cara tá lá, eu tenho muito ouvinte que às vezes manda recado, pô, estamos aqui em Orlando, estamos aqui na Coreia do Sul. Cara, esse cara tem tanta opção, e ele resolve te ouvir. Porra, o mínimo que tu tem que fazer é entregar um produto que seja legal, que seja bom do cara ouvir, que tenha um astral legal. Não interessa se o cheque voltou, se tu brigou com a namorada, se tu brigou com a mulher, se o teu carro estragou. Brother, ninguém que tá do outro lado tem que pagar pelo problema que tu tem, entendeu? E aí tu vai criar um segundo problema. Tu já tem um problema e tu não vai te livrar dele. Então, eu levo assim muito na boa, eu adoro o que eu faço. Cansa, é cansativo, a minha mulher tá acostumada, eu tô jantando e eu tô olhando o celular, daqui a pouco alguém ligou, eu largo o prato de comida e vou atender. Cara, eu podendo, eu dou atenção para todo mundo, eu acho que a gente precisa de oportunidade. Eu queria muito ter a oportunidade no início da minha carreira, então todo dia, de alguma maneira, eu recebo algum recado. Cara, se eu conseguir encaixar e atender todo mundo, eu encaixo de boa, velho, porque eu acho que a oportunidade é que cria a situação, entendeu? Mas a gente tem que estar pensando, cara. Comunicador é palhaço. Tu tem que pintar o rosto e fazer rir. Não interessa o que está acontecendo de trás da pintura para dentro, entendeu? Tu precisa mostrar isso para fora. E aí, velho, não tem erro, cara. Pode demorar. A página de vocês está começando. Se ela for bem feita, se mostrar pro cara que aquilo ali é legal de ouvir, que é legal de ver, não tem erro, velho. Pode demorar, mas ele acontece. Ótimo. Diego, se me permitiu fazer uma última rápida pro Bagé. E, Bagé, eu já vou te agradecer. Sem palavras, cara, por dedicar esse tempo aí pra gente. E uma última rápida, assim, ó, imaginando que volte tudo ao normal agora, Libertadores, Brasileiro, quem é que chega melhor? Voltar aquele Grenal, que foi muito legal, aquele Grenal antes do coronavírus, né? E agora parece que a gente vai esquecer um pouco. Quem é que chega melhor para uma volta de Libertadores e Brasileiro? Cara, eu sou muito fã do Eduardo Cudê. Eu lembro que eu botei no meu Twitter em fevereiro do ano passado. Eu nem se imaginava o Cudê aqui. Eu coloquei, tomara que um dia algum clube brasileiro contrate o Eduardo Cudê. Eu sempre gostei dos times, a maneira que ele botava o time para jogar. Eu só não me empolgo muito ainda com o que ele está fazendo no Inter, porque é muito recente. Porque ele tem, assim, os dois clássicos, eu penso que ele jogou bem, mas ele não ganhou, né? Naquele Grenal que ele teve um jogador a menos, quando o Musto vai expulso, no final do primeiro tempo, ele perde o jogo, mas ele joga melhor que o Grêmio. E o Grenal da Libertadores, na Arena, eu penso que ele jogou melhor que o Grêmio, mas ele não ganhou. Aí tem mais um jogo de Libertadores contra a Universidade, que ele também foi muito bem, mas a Universidade não é parâmetro. E aí depois para. Eu penso que essa parada prejudicou o Inter, porque o Inter estava engrenando. Esse conceito de futebol que o Eduardo Cudê tem, ele estava engrenando. O Renato, por exemplo, esse ano, o Renato é só motivo de crítica. Aliás, desde o ano passado. Porque o Grêmio, quando perde para o Atlético Paranaense, eliminado da semifinal, vocês vão lembrar que o Grêmio ganhou aqui 2-0, e lá em Curitiba o Grêmio podia empatar e podia perder por 1 gol. O Renato perdeu por 2. E quem é que a imprensa e a torcida culpou? Culparam o PP, que perdeu um pênalti. Não, o culpado não era o PP, o culpado era o Renato. Então, o Renato, ele trouxe para o Grêmio vitória de novo, mas isso transformou o Grêmio numa zona de conforto. Então, essa parada, eu penso que ela é mais prejudicial ao Inter, porque o Inter estava engrenando, o Inter estava aquecendo, sabe? Depois da pré-Libertadores ali, o Cudê conseguiu fazer mais testes, largar o time. Então, o Renato tem mais qualidade. Hoje, por exemplo, o Jean-Pierre é reserva no Grêmio. O Jean-Pierre briga para ser titular na maioria dos clubes do Brasil, cara. O Jean-Pierre é um cara diferenciado. Então, hoje tu tem quantos jogadores no banco ali que seriam titulares de outras equipes? O PP é reserva do Grêmio. E é um cara que está chamando a atenção, inclusive, de clubes da Europa. Então, em qualidade no papel, o Grêmio eu penso que tem mais qualidade que o Internacional. Mas eu acredito muito no trabalho do Eduardo Cudê, sabe? E essa parada que prejudicou ele pode ser um complicador. Mas eu acredito muito, cara. Ele é um cara que joga dentro do outro campo. Ele é um cara que projeta laterais. Eu gosto muito do trabalho do Eduardo Cudê. Eu penso que a gente vai ter um ano legal, cara. Eu, sinceramente, penso nisso. Porque eu não vejo ninguém contratando tanto assim. Né? Tem o Atlético Mineiro que está contratando alguns desconhecidos
por indicação do Sampaoli, mas eu penso que o principal jogador do Atlético seja o Sampaoli. E o bicho-papão que é o Flamengo, né? Na verdade, é todo mundo lutando para ver quem consegue chegar mais perto do Flamengo. Legal. Diego? Isso aí, então, Bagé. Valeu, brigadão aí por esse tempo aí, cara, e por trocar essa ideia com nós aí. Valeu, galera. Obrigado aí. Boa sorte para vocês, tá? Acho que foi o Michel que falou comigo, né? Então, qualquer coisa ali, depois que me chama lá, eu passo meu contato. Qualquer coisa que vocês precisarem que eu puder ajudar, não tem galho. A gente combinando, a gente pode combinar até outros papos aí. Não tem galho, cara. Eu adoro fazer o que eu faço. E obrigado aí pelo espaço de vocês, porque é sempre importante a gente tá falando para mais pessoas. E, cara, sigam o trabalho, tentem dar qualidade naquilo que vocês acreditam e que não tem como dar errado, velho. Não tem muita gente fazendo, nem todo mundo faz bem. Mas precisa fazer o tempo inteiro, tem que dar sequência. É igual o canal de YouTube. Se tu deixar de postar um dia, desce a tua quantidade de pessoas que se envolvem com o teu trabalho. Só que assim, cara, eu digo uma coisa, quando eu sou chamado muitas vezes, antes da pandemia, pelo menos era, para conversar com grupos de alunos, né, em faculdade e tal. E aí eu sempre digo o seguinte, cara, tu tem que fazer uma coisa que tu gosta. Se vocês têm dúvidas, se vocês gostam de falar de futebol, se vocês gostam de rádio, de comunicação, de jornalismo esportivo, cara, então se tu tem dúvida, para agora e vai fazer outra coisa. Porque senão tu vai perder tempo. Porque tu precisa fazer algo que tu gosta de fazer, entendeu? Eu gosto de fazer o que eu faço. Então eu não sinto, eu saio todo dia da minha casa, sei que eu vou ter uma oportunidade que muita gente queria estar tendo, mas eu gosto do que eu faço, entendeu? Eu penso que o principal retorno seja esse. Pode ser até uma coisa que vai ser mais complicado, que vai demorar mais tempo para acontecer. Cara, eu mudei minha vida com quase 30 anos para sair de um lugar que eu tinha lá o meu canto, sentado no escritório de contabilidade, estava tudo bonitinho, trabalhava de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. Eu não quis isso. Eu quis trabalhar até 2 da manhã, trabalhar feriado, trabalhar final de semana, trabalhar com chuva, trabalhar no sol. Mas era o que eu gostava de fazer. Eu me sinto mais feliz agora do que na época que eu ficava todo social, bonitinho, dentro do escritório, no ar-condicionado. Então, acho que o básico é isso, a gente acreditar numa coisa que a gente gosta de fazer. Claro que isso tem que te dar dinheiro, tem que pagar a conta, né? Mas o básico é isso, cara. É tu fazer algo que tu gosta, cara. Contem comigo aí. Valeu. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado. Heitor, Até mais. boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Abraço a todo mundo aí. Abraço.